eu parto para os Estados Unidos para estar presente. Então, fiquei à espera. Aquilo aconteceu no dia 15 de março, mas a notícia no Estado não só chegou no dia 17. Eu vi imagens que não me agradaram. Throughout northern Angola, isolated Portuguese outposts and homes had been attacked and destroyed. In a few days, the death toll reached almost 1,000, and included were numbers of women and children. Fomos ultrapassados. Como ultrapassados? Mas quer dizer, os acontecimentos, quando aqueles assassinatos em grande escala, ficamos surpreendidos. Mas eu cheguei a considerar que não é uma ação, mas foi a reação. O povo reagiu. E a reação do povo foi incontrolável. Os incêndios, as destruições, as vítimas, tudo isso é um verdadeiro crime contra a humanidade que nenhuma reação explica. O capital de queixas não explica a dimensão dessa violência espantosa em que as pessoas podiam ser passadas por uma serra de cortar madeira, ou podiam ser decepadas, em que uma criança podia ser negligentemente atirada contra uma parede, porque morria mais rápido. O destruir tudo quanto é branco, galinhas brancas, flores brancas, tudo o que for branco. Na história, o 15 de março não é o único evento, não, isso aconteceu. Mas da maneira que o povo reagiu, que para mim custou-me, mas, bom, talvez foi isso o início da luta de libertação, e por isso que eu não reivindiquei logo. Porque eu vi isto, bom, o que isso quer dizer? E o Fanon telefona, me diz, mas você não reivindica? O MPLA vai dizer que é ele. Foi ele que fez isso. Então, o dia seguinte, reivindiquei. Os brancos europeus eram a maioria dos fazendeiros e os que possuíam as principais roças de café, cultura que era então o mais importante pilar económico do território. Angola era nesse tempo um dos maiores produtores mundiais e o café tinha cotações garantidas no mercado internacional desde os anos 50. A produção era assegurada por bailundos, trabalhadores contratados no sul. Do surto do café, o mais importante que a economia angolana conhecera depois do período da escravatura, nascera uma cidade. O Uíge chamava-se então Carmona e desenvolveu-se no norte, em pleno território Bakongo. Com cerca de 30 mil habitantes, escoava a produção de 2,5 centenas de fazendas. A cidade de Carmona estava no centro da área do café, que entre a população de Ndalatando, que se chamava Salazar, e Maquela do Zombo, junto à fronteira, se estendia por vastos campos úmidos, beneficiados pelos nevoeiros frequentes na região. Mais do que nevoeiros, nuvens no horizonte claro do norte angolano pareciam indicar que o dia 15 de março de 1961 amanhecia conforme os votos dos agricultores e das empresas produtoras. A colheita anunciava-se próspera, mas, afinal, as chuvas que prometiam um ano histórico para a produção do café apenas acentuariam um drama empurrado pelos ventos, mas da história. Era 6h30 da manhã. O meu falecido, quando sentiu, olhou para trás e viu um barulho tão grande, que eram os bailundos. Somos bailundos. Isso diziam eles, mas eram bailundos? Não eram bailundos, eram os bandidos que vinham para matar. Somos bailundos. Upa, upa! Viva o... Lumumba, não? Lumumba, viva! Diziam todos, viva! Com as katanas no ar. Só apenas traziam umas 6 armas. De resto era tudo katanas. Sim. O meu marido vinha à frente deles a correr, onde eles o mataram no terraço. Primeiro, onde passou a ação, tinha cozinheiros, tinha criados que trabalhavam nas mesmas lojas. Como já estava mobilizado, que vamos fazer isso, amanhã de manhã, antes de acordar, então vocês já devem, no momento que vai limpar a casa do patrão, então, esconde aquela arma que está lá. Porque depois da ação, eles vão trabalhar, vão querer entrar no quarto para ir buscar a arma, vai encontrar, a arma não está. Não há mais para defender. Se é que o patrão quer 2 quilos de açúcar,
Então, quando vai vir medir o quilo de açúcar, pronto, katana na cabeça. A primeira pessoa era o patrão. Primeira pessoa é o patrão, depois o gerente. O patrão foi morto com tiro. Quando virar o tiro, já começaram a cortar. Aquilo já não esperava mais. Ouviram o tiro, já começaram também com as katanas. Katana, se não dá para ir que não morreu, pode repetir 2 ou 3 vezes as katanas. Porque aquilo já se irritado com muito tempo da operação, da expiração, é claro, já não tinham aquela ideia que porque pena ou isto, aquilo, não. Porque não é pequeno ser uma pessoa ser governada durante 500 anos. A UPA conjuga a sua ação em 15 de março com o trabalho nas fazendas, os seus horários e rotinas. Alguns dos rebeldes trabalham nas próprias roças que atacam, onde a maioria são bailundos que em geral não aderem à revolta. Eles e os patrões são as principais vítimas, além de comerciantes, autoridades e administrativos. Os ataques são simultâneos nos distritos de Luanda, Kwanza Norte e Congo, sobretudo nos Dembos, cerca de 40.000 km², onde os rebeldes exploram o isolamento em que vivem os colonos, o que dificulta os socorros. Atacam a zona de fronteira com o Congo, onde a UPA tem uma retaguarda segura. Obstruindo as estradas com árvores e destruindo pontes, a UPA procura impedir a circulação de veículos, a chegada de apoios e a fuga das vítimas. E para ajudar ao bloqueio, conta com a chuva, própria da época, que faz parte dos planos da revolta. Com katanas, pedras, mocas e canhangulos, europeus e africanos, homens, mulheres e crianças tinham sido esquartejados ao romper do dia. Chegamos às 8 horas de manhã do dia 15, pronto, iniciou a ação. Os que conseguiram fugir, fugiram diretamente até aqui em Luanda. Os que não conseguiram fugir foram matados, sim, senhor. Para a UPA, no julgamento daquele dia não há inocentes, sejam pais ou filhos. A culpa é de todos, perseguidos e massacrados, entre violações e torturas. Se calha que ele calhou a ser matado na katana ou no moca, uma pessoa morre. Porque nós não tínhamos outro material. Tínhamos só katanas e mocas e as pedras. Uns morriam nas pedras, uns morriam nas mocas, uns morriam nos katanas. Na praça lá estavam o padeiro, a mulher e uma filha. A filha tinha aí 6 anitos ou 7 anitos. Na casa da administração estava a mulher de Faísca, jardineiro da Câmara Municipal lá do Quitex. Com uma katanada separaram a cabeça do corpo. As 2 miúdas delas é que estavam no coisa ainda com a roupita de dormir. E um filho dela também morto. O branco não podia deixar de destruir a fazenda dele sem defender. Matamos. Os fazendeiros matamos, para dizer a verdade, é isso que eu estou falando. Matamos, já matamos. É chocante. E é preciso ver. Às vezes é preciso olhar mesmo e ver uma mulher esventrada é algo que marca interiormente. A pessoa nunca mais se esquece. Os massacres não foram só nos dias 15 e 16 de março. A UPA procurava engrossar as suas fileiras, recrutando novos ativistas, nomeadamente nas fazendas, onde trabalhavam os bailundos. Aqueles que não aderissem à revolta eram inimigos, como os colonos. Nessa roça, Maria José, só não me lembro de ter enterrado um europeu. Só enterrei pretos. Mulheres, homens, crianças, muito maltratados. Aliás, a documentação não vale a pena estar aqui a dizer-lhe o que eu vi. A imagem dos mortos, isso tenho perfeitamente. Principalmente as crianças, sabe? O que é mais chocante é ver miúdos esfacelados. Essas crianças, nós não podemos dizer que não. Não podemos dizer não. Porque a guerra, como não escolha. Povoações e fazendas ficaram juncadas de corpos. Cerca de 1 milhar de brancos e 5 a 6 mil pretos, seus aliados, trabalhadores rurais e criados das roças. Embora houvesse também bailundos nas fileiras rebeldes, a UPA era um movimento bacongo, a tribo comum ao norte de Angola e ao Congo ex-belga.
Eu estou a dizer que nós ficamos ultrapassados. Mas alguém me disse uma coisa. Um pastor, mulato, o velho Gurgel, ele disse que aqueles que foram daqueles períodos eram pior que os portugueses. Eram conhecidos pelo povo. O seu comportamento era indigno. E então o povo reagiu sobre eles. Eu compreendi. A gente ia nas fazendas, contactar com os contratados que havia lá nas fazendas. Então, recolhemos os contratados, então passaram para nós atrás. Agora, que estiveram contra, isso nem conosco mais. O colono não é só somente o branco, não. Aliás, também os angolanos havia colonos. Muitos tinham fazenda, castigaram os outros também, certamente. Entanto que todo aquele que estava atrás do colono, a gente considerava como inimigo. Mas não é proposto de matar as pessoas em setor. Só aqueles que são colonos, que estavam a colaborar junto com os colonos, esse é considerado como colono. Os campos estão demarcados após o 15 de março. As ações da UPA estendem-se por uma vasta área, onde não há praticamente meios militares nem policiais. Apenas a Força Aérea está em condições de atuar com rapidez, embora com os recursos limitados e inadequados de que dispõe. Estão no território apenas 6 aviões de transporte no Atlas, além de algumas aeronaves de reconhecimento e 6 outros aparelhos, os PV-2 Harpoon, fornecidos pela NATO para a luta antissubmarina, mas que serão transformados em bombardeiros. A aviação tática é a principal carência do esquema aéreo, constituído pelas bases de Luanda, Henrique de Carvalho e Negage. Negage é a mais próxima da zona afetada, embora seja apenas uma pista de terra batida, onde só no mês anterior tinham aterrado os primeiros aviões da Força Aérea. 4 avionetas Auster desarmadas, 4 pilotos e 4 mecânicos eram então as forças à disposição do comandante da base, que no dia 15 de março foi sobrevoar a zona atacada. Muito bem, no Quitex, olhava para baixo, havia lá um posto de gasolina e estava uma fila de carrinhas, todos a querer meter combustível, e eu via que os homens estavam todos armados, claro, brancos, nesta altura, branco, mas tudo com coisa que eu nunca tinha visto, mas aquilo estava tudo armado. Enfim, demos a volta, vi muita covata, tudo a arder, muita coisa, e eles a olhar muito para cima, assim, a fazer assim uns gestos, e depois aterrei, e eu ainda disse, mas porquê é que está aquilo todo a arder? E o administrador, claro, percebia muito mais da África do que dizer, isso é sinal de que os povos fizeram alguma patifaria e não pensam voltar ao local. Depressa começam a chegar as notícias, trazidas por pessoas em pânico, salvas por uma ponta aérea que então se inicia. Todos os aviões são requisitados pelas autoridades e são suspensas as carreiras para o sul do território. O terror atinge também as populações nativas, que procuram refúgio, divididas entre o apoio aos rebeldes e a fidelidade aos colonos. As famílias europeias fogem, resistem como podem ou separam-se. Homens que ficam, mulheres e crianças que iniciam um êxodo. Uns seguem para Lisboa, outros viajam para Luanda, onde desembarcam muitas vezes em estado de choque. O que a trouxe para Luanda? Foi fugida da morte. Aquele também que era cabo-verdiano, também eles matavam. A senhora é casada também com um cabo-verdiano natural da cidade da Praia? Sim, senhor. Ele ficou a defender a terra? Ficou, sim, senhora, a defender. Ficou com a espingarda. Perdeu entes queridos em Nova Caipemba? 2, filho e marido. Havia mulheres que chegavam lá, esta que eu me estou a lembrar, não falava. Não chorava, não comeu, não bebeu, não aceitou, não abriu a boca e tal. E depois, nós sabemos perfeitamente, ela tinha estado toda a noite, com os pretos tinham-lhe entrado em casa e ela, só de madrugada que foi libertada, tinha passado a noite com 30, 40, 50, sei lá. Vagas de refugiados, carregados de traumas, disputam um lugar num avião superlotado que lhes dê passagem para Luanda. Apoiados por um improvisado plano de emergência, são cerca de 10.000 os que chegam à capital, nem sempre conseguindo dominar o desespero.
uma vez que lá chegou o Noratlas, um piloto disse-me ao comandante, eu não consigo descolar com tanta gente cá dentro. Eles chegaram a descolar com 170 pessoas a bordo, quando o normal são 40, 50. Eu comecei a puxar as pessoas que estavam ao pé da porta, mas elas empurravam-se para a frente. E nós conseguimos tirar meia dúzia de miúdos. E eu disse, olha, minhas senhoras, ou saem ou estes miúdos ficam aqui toda a noite. E houve pelo menos uma que disse assim, nós esperamos por eles amanhã, mas daqui não saio. E eles ficaram lá. Em geral, as mulheres partiam, mas também houve as que ficaram nas roças e povoações, apoiando os homens que resistiam onde havia algumas condições para a defesa. Os primeiros feridos são fazendeiros ou trabalhadores, sobreviventes de ataques que muitas vezes tinham sido fatais para familiares e amigos. São também soldados e polícias, elementos da guarnição local. Tal como os refugiados, são levados para Luanda, mas feridos a caminho dos hospitais, recebendo o apoio da Cruz Vermelha, entretanto mobilizada. É só a partir de então, pelos relatos dramáticos dos que chegam do interior, que se começa a saber em Portugal o que de facto estava a acontecer em Angola. Controlados pela censura, os meios de informação apenas noticiavam versões parciais e mistificadoras. O ministro disse-me que o Dr. Salazar dizia que nós tínhamos que eles ficarem por mentirosos na ONU. Quer dizer, eles começaram a dizer antes dos acontecimentos passarem. Agora, nós não íamos confirmá-los, os acontecimentos, para que eles não adquirissem credibilidade na própria ONU. E durante 24 horas eu não pude deixar que as coisas se soubessem. Apenas no dia 17 é publicado um comunicado oficial na imprensa angolana, onde o Governo-Geral se refere à rebelião como alguns incidentes junto à fronteira e afirma que as autoridades controlam a situação. Não era verdade, mas as autoridades de Luanda também não tinham percebido que não existiam em Angola meios militares suficientes para enfrentar os acontecimentos. Além da Força Aérea e uma escassa presença da Marinha, restavam as forças terrestres. Angola era a terceira das 5 regiões que formavam o aparelho do exército português, definido meses antes, em novembro de 1960, mas que, embora aprovado, não passara ainda de projeto. Tudo o que existia era um contingente de 1.500 soldados brancos metropolitanos e 5.000 africanos, treinados para um eventual conflito na Europa contra a União Soviética, conforme o conceito estratégico de então. Daí que estes efetivos, organizados em forças de artilharia, cavalaria e infantaria, estivessem sediados nos principais centros urbanos do território: Sá da Bandeira, Nova Lisboa, Silva Porto e Luanda. Além de escassas, as forças existentes em Angola não só não tinham qualquer treino para a luta anti-guerrilha, como se encontravam mal preparadas e deficientemente equipadas. No entanto, eram estes os recursos que constituíam a guarnição normal do território, e que só alguns meses antes tinham sido reforçados por uma companhia de polícia militar e, sobretudo, por 4 companhias de caçadores especiais. Não havia uma única força militar em toda a região dos Dembos. Os colonos estavam quase entregues a si próprios. Eu fui ao gabinete do Coronel Boschvaz, na altura já como governador de distrito, havia-me. Então eu digo-lhe, Sr. Major, nós não queremos militares, deem-nos armas. Isto dentro do palácio, dentro do gabinete do Boschvaz. E sabe qual foi a resposta dele? Pôs uma mão aqui no ombro e disse, olhe, Federico, que Deus os proteja até amanhã. E não havia armamento, não havia nada. Os fazendeiros, entretanto, que escaparam, tinham vindo para Luanda, não é? Alguns por meios próprios de carro, outros por via aérea, e claro, dirigiam-se, fizeram uma manifestação diante do Palácio do Governo, pediram pedir armas. Pedi licença para comprar armas no estrangeiro, para eu armar. E de Lisboa, não sei quem, mandou-me dizer que não sei, havia qualquer coisa que eu não podia comprar. E eu entendi, então, que disse aos comerciantes que compravam armas, disse, vocês podem comprar armas, que eu, se não vender a mais ninguém, eu compro. Não é? Depois vieram armas de Inglaterra. Pistolas metralhadoras, as próprias munições e tudo vieram de Inglaterra. Eles de Lisboa mandaram perguntar se eu achava
que não havia risco em distribuir as armas pelos civis. Os colonos são os primeiros a reagir aos ataques iniciais da UPA. Procuram depois armar-se e até receber instrução de autodefesa. O espírito com que o fazem ficará consagrado num hino que empolgará o lado português e marcará para sempre o tempo do início da guerra. É este o grito de Portugal que se ouve nas cidades e povoações de Angola, enquanto no interior das matas os rebeldes da UPA se galvanizam com canções e marchas de sentido oposto. Do lado português, os colonos organizam-se em milícias um pouco por todo o território, mesmo onde não se conhece a atividade da UPA. Com os meios que conseguem reunir, montam sistemas de segurança e revezam-se em guardas e sentinelas em vigílias 24 horas por dia. As milícias patrulham ruas e matas, fiscalizam estradas e picadas, combatem e perseguem todos os que consideram suspeitos. Dispersos por extensas áreas, muitas vezes isolados em zonas de difícil acesso, os colonos não podiam contar com o apoio de que precisavam. A aviação militar e civil desempenharam então um papel importante. Algum tempo depois, a Força Aérea já conseguia responder a solicitações de natureza militar, tornando-se o recurso mais eficaz perante as características do território e da guerra. Quando, no 15 de março e durante ainda bastante tempo, nós não tínhamos o que se chama capacidade ofensiva nenhuma. Só em abril é que depois então chegaram lá uns aviões T-6, ou Arvas, uns T-6, que tinham, enfim, que tinham algum poder ofensivo, tinham umas metralhadoras, podiam lançar bombas e podiam lançar os rockets. Diariamente, os pilotos, desde as 6 da manhã até às 6 da tarde, executam uma série de missões de reconhecimento, de patrulhamento das estradas e de ataque contra atividades rebeldes, se forem detectadas. A Força Aérea atuava sobretudo a partir das bases do Negage e de Luanda, esta com bastante mais meios. Após os ataques da UPA, foi dela a primeira resposta militar. Metralhava e bombardeava ações rebeldes ou suspeitas. Avisava as populações das movimentações hostis e do estado das vias de circulação. Ao mesmo tempo que procuravam socorrer fazendas e povoações isoladas ou cercadas, os aviões ajudavam no fornecimento de alimentação e meios de resistência, como armas e munições. É o caso da população do Ambris, aqui a receber ajuda de tropas de Luanda, em imagens recolhidas pela reportagem da RTP poucos dias depois dos massacres iniciais. As operações de apoio às populações foram-se intensificando à medida que aumentavam os meios de socorro disponíveis por parte das forças militares. Mesmo assim, nunca a capacidade podia responder à totalidade dos pedidos, que chegavam de todas as partes. Eu lembro-me de um piloto que me chegou lá a dizer que tinha sobrevoado uma região ali um pouco abaixo e que estava um homem, uma criança e uma mulher em cima de um telhado e a mulher que ergueu as mãos em direção ao avião, sem dúvida, a pedir socorro, a pedir que a salvassem. E eu disse-lhe, e agora, você quer lá ir a pé ou como é? Já estavam lá ficaram. É claro que esse homem estava, como dizia ele, que estava com espingarda, mas os pretos estavam à volta da casa dele. Não sei dizer o que é que aconteceu, isto, como digo, são tantos os casos. Escapou algum branco no norte de Angola, graças à FAP, à aviação portuguesa, que lá já estava a atuar mal, mas foi acudindo, e à chegada de urgência, de emergência de umas dúzias de paraquedistas. Foi graças a essa gente que todo o norte de Angola não foi chacinado. Senão teria sido assassinado. Porque a tropa só chega muitíssimo depois. Antes dos grandes contingentes militares que só começam a chegar um mês e meio depois do 15 de março, apenas desembarcam em Luanda alguns grupos de paraquedistas. Além deles, o comando militar só dispunha de 6 companhias de caçadores especiais com algum treino de contra-guerrilha. Os primeiros que partem para o norte levam espingardas Mauser, além de metralhadoras mais modernas, mas que mal conhecem.
Isto porque as DRAIs que tinham faziam falta em Luanda para dar instrução. Foi-nos dada à partida para lá, para o sítio onde íamos combater, uma metralhadora, que era a metralhadora Madsen, que nunca tínhamos visto, que não sabíamos manejar, que não lhe conhecíamos as peças. A companhia de José Vilhena, a 6ª de Caçadores Especiais, tinha desembarcado em Luanda um mês antes. 2 secções são enviadas para o norte, logo que chega a notícia dos massacres. Vão integradas no batalhão do Kwanza Norte, sediado em Salazar, com a missão de impedir o avanço da UPA. Partem para o Quitex por Vista Alegre e Aldeia Viçosa, percurso em que resgatam populações ameaçadas. A RTP acompanha esta coluna dos Caçadores Especiais que avança pelas zonas dos massacres e que, no início da marcha, encontra ainda corpos insepultos e abandonados. A missão é de 5 dias, mas prolonga-se por mais de 5 meses, revelando o desconhecimento do Estado-Maior sobre a situação. Os militares progrediam sem informação e sem mapas e desconheciam o inimigo, militarmente muito inferior, mas com total domínio do terreno. Do Terreiro para a Aldeia Viçosa, nós fizemos, eram 28 quilómetros, como dizia. Nós fizemos no primeiro dia mais de metade. Tivemos a maior dificuldade na passagem do Macoleiro. E os outros quilómetros, o restante, portanto, uns 13 quilómetros, demorámos 5 dias. A UPA tinha aberto buracos na estrada e atirado abatizes, atirado árvores para o caminho. E de noite ouvíamos eles a atirarem mais árvores ao chão, a racharem e as árvores a caírem, tanto para a frente de nós como para trás. Portanto, nem para trás nós podíamos sair. Chegam num lugar, faz cair os paus na estrada. Depois de fazer cair os paus na estrada, cavavam buracos grandes para o carro lá cair. Então, quando os brancos chegavam naquele lugar, paravam para ir ver a ação, tanto onde se arrebentava o fogo. Ali onde se arrebentava mesmo fogo, onde eles sofreram muito. Logo nos primeiros ataques que tivemos, o inimigo apanhou muitas armas do nosso exército e ficou, inclusivamente, com metralhadoras nossas. Com metralhadora, com espingardas, com pistolas metralhadoras, com granadas e com muitas munições. O ataque à coluna da 6ª Companhia marca uma segunda fase nas ações da UPA, das quais, desde os massacres que tinham ocorrido 3 semanas antes, se sabia muito pouco em Luanda. A UPA estava nas matas. A partir do dia 15, todos abandonamos as sanzadas, agora nas matas. Porque ninguém podia estar nos fogos. O colono quando chega era matado. A região toda recuava nas matas. Nas matas onde havia as quarteiras. Toda a organização passava das matas. Os elementos da UPA levam para a mata as famílias e reorganizam as suas vidas longe do alcance dos portugueses. Recuperam das investidas que desencadeiam enquanto recrutam e preparam novos elementos para a guerrilha. Jovens e até mesmo crianças. O que aprenderam nos manuais militares portugueses ajuda nas novas ações, agora contra as colunas do exército que vão para o norte. O treino é incipiente e as emboscadas primárias, mas conseguem surpreender a tropa, que, embora com preparação militar e armas incomparáveis, quase nada sabe acerca do inimigo. Emboscadas, armadilhas, abatizes, picadas intransitáveis, distâncias incalculáveis, tornam penosa a missão dos homens da 6ª Companhia. Sem rações de combate, tinham instruções para usarem os recursos naturais. Bebiam da água da chuva e ficavam nas casas dos colonos, mantidas intactas pelos rebeldes. Aqueles bens iam ser utilizados por eles próprios. E então já havia listagens que foram encontradas de bens de pessoas, de colonos, quem os herdaria, quem iria ficar com aqueles bens. A loja do Sr. Silva ia para o Jaquim Piteira, o quintal e as árvores do não sei quanto, ia para ali. A fazenda do não sei quantos ia para não sei quem. Já tudo estava previsto. E penso até que era
um meio de mobilização para eles saberem que iam ficar com aqueles bens dos brancos. A UPA talvez acreditasse que perante os massacres os portugueses abandonassem Angola para sempre. Mas a chegada da tropa mostrava que não seria assim. Nós chegámos e a aldeia Viçosa estava intacta. As casas tinham tudo o que tem uma casa de habitação. Nos momentos de descanso, eu lia livros da biblioteca das pessoas que lá estavam. Eu tocava piano, desafinava um bocadinho no piano, num piano vertical que estava numa das casas. Estava tudo intacto. Toda a gente tinha fugido. Não havia